Oi, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai continuar, então. Eu comecei os tecidos, né? Fiz uma tabelinha para vocês lá a respeito dos tecidos no organismo. Então, a gente vai continuar aí a parte dos tecidos, tá? Eu vou compartilhar aí o slide. Só um minutinho que eu vou abrir o slide aqui. Ó, pessoal, antes da gente começar o tecido conjuntivo, eu queria fazer esse exercício aqui, tá? Da apostila, é sobre tecido epitelial. Alguém tá com a apostila aí? Eu não coloquei a página aqui, só vê para mim que página que é, para os demais se localizarem aí? Página 9. Página 9. Então tá bom, gente, ó, página 9 aí, tá? Então, o Vinícius entrou agora. Vinícius, a página 9 da apostila, tá bom? É sobre os exercícios do tecido epitelial, tá? Porque agora a gente vai ver tecido conjuntivo, ok? Então, tecido conjuntivo. Então, ó, o primeiro aqui, ó, os tecidos do corpo humano podem apresentar entre suas células uma matriz extracelular. Qual a função dessa matriz? Bom, então, quando a gente falou na tabela, eu dei isso. Eu falei, gente, se for tecido epitelial, a célula é tudo juntinha, assim, parece uma paredinha, um monte de tijolinho, um pertinho da outra. Aí sobra pouco ou nenhum espaço entre elas, não tem substância intercelular. Agora, se for um tecido conjuntivo, a célula é separada, e aí, então, esse espaço que preenche as células, ele vai ter que ser preenchido por alguma substância. Então, o tecido ósseo, por exemplo, é tecido conjuntivo. Aí a substância intercelular é rígida, dura para dar sustentação. Ah, o tecido cartilaginoso é célula separada também, é tecido conjuntivo, que a gente vai ver hoje. Aí a célula separada é preenchida por uma substância mais elástica, porque o nariz, a orelha, a cartilagem é elástica. Então, depende do tecido. Então, qual a função dessa matriz? Ela pode dar resistência, ó, fornecer resistência, ela pode fornecer elasticidade, sustentação, no caso do osso. No caso do osso, os dois, né? Sustentação e resistência. Então, varia, depende do tecido, mas essa substância intercelular, ela vai preencher, podendo, então, fornecer sustentação, resistência e elasticidade. Aí o 2, pode ir? Se estiver muito rápido, vocês falam, viu? Que eu vou resumindo um pouquinho, tá? Não precisa pôr igualzinho tá aí, não, tá? Então, o 2, ó, os tecidos epiteliais, eu falei isso, são avasculares. Então, aproveitando esse desenho aqui, vamos supor, a epiderme é epitelial e a derme, que vai estar embaixo aqui, é conjuntivo. A epiderme não tem vasos sanguíneos, é avascular. Então, eu falei, dei um exemplo assim, quando a gente arranha, raspa, que sai sangue, são os vasos sanguíneos da derme que está saindo sanguinho. E aqui tem uma lâmina que chama lâmina basal, que a gente vai usar num exercício aí, é ela que comunica os dois tecidos. Então, ela vai nutrir o tecido que é avascular. Os nutrientes da derme, que tem vasos sanguíneos, vão passar para a epiderme, tá? Então, ela é vascular, ou seja, não tem vasos sanguíneos. No entanto, suas células são metabolicamente ativas, que é isso que a gente vai falar, ó, realizando todas as suas funções vitais. A célula respira, produz substâncias. De que maneira
De que maneira as substâncias necessárias para a realização dessas atividades chegam na célula epitelial? Então, já que ela não tem vaso sanguíneo, ele quer saber que jeito que os nutrientes chegam lá. Então, é isso que eu falei aí, ó, através da lâmina basal, os nutrientes do tecido epitelial, conjuntivo, que é a derme, né? Se quiser pôr os nutrientes da derme, chegam nas células epiteliais, tá vendo? Então, os nutrientes do sangue da derme, a lâmina basal passa os nutrientes para a epiderme. Certo aí? Bom, aqui, ó, ele tá falando também do tecido epitelial, ó, é a 3 tá aqui o teste, tá? Então, ele vai te dando umas dicas, ó, as células do tecido epitelial glandular produzem substâncias chamadas secreções, que podem ser utilizadas em outras partes do corpo ou eliminadas do organismo, tá? Então, a glândula, o tecido epitelial glandular produz substâncias, tá? Que ou vai ser jogada no sangue, que a gente falou da glândula endócrina, ou vai ser jogada fora do corpo numa cavidade. Essas secreções podem ser, ó, tem que completar, quando espessas e rica em muco, já tá te dando uma dica, ó. Rica em muco, mucosas. Então, podem ser mucosas, quando rica em muco, ou podem ser tal, quando fluídas e ricas em proteínas. Se é rica em proteína, gente, ela forma tipo uma substância serosa, que é para, tipo um sebinho para lubrificar a pele que eu falei, da glândula sebácea. Ou quando secreções mucosas e serosas ocorrem juntas. Então, ocorre as duas coisas ao mesmo tempo, aí ela é mista. Então, mucosa, serosa ou mista. Não vou pedir detalhe assim de secreção, né? Por isso que é a D. A B, ó. Ah, não, desculpa, a 4. 4A e B. 4, você tem o desenho de duas glândulas, que eu enfatizei bastante na aula, lembra? Se uma glândula tem canal ou ducto, ela está jogando a secreção fora do corpo ou numa cavidade. E tem a glândula que está em contato direto com o sangue, ela joga a substância no sangue. Portanto, a glândula 1 e a glândula 2, como são chamadas? A glândula 1 que joga a secreção fora, exócrina, exofora. E a glândula 2 que joga a secreção dentro do sangue, dentro, é endócrina. Então, a 1 é exócrina e a 2 é endócrina. Então, glândula endócrina, exócrina e endócrina. E aqui na B, ó, ele pede para você citar as principais diferenças, tanto na estrutura quanto na fisiologia delas, como elas funcionam. Então, na estrutura, então você pode pôr que a 1 tem ducto e a 2 não tem ducto. Como que ela funciona, então? Fisiologicamente. A 1 joga a secreção fora do corpo numa cavidade e a 2 joga a secreção no sangue. Então, A1 tem ducto, A2 não tem ducto. Você já respondeu a diferença estrutural. Fisiológica, A1 joga a secreção numa cavidade ou fora do corpo e A2 joga no sangue. Certo? Depois tem o caderno de atividades, que tem tecido epitelial. Então, aí vocês vão fazer as tarefinhas do tecido epitelial
essa semana e me mandar. Só epitelial, tá? Porque o conjuntivo eu vou dar hoje, então aí a gente marca para depois, no caderninho de atividades, tá bom? Então vê lá, não sei se está divididinho, mas só faz de tecido epitelial, por enquanto. Aí agora a gente vai ver o tecido conjuntivo, ok? Deixa eu só acertar o slide aqui, senão ele não aparece. Tecido conjuntivo, aqui achei. Então, o tecido conjuntivo, gente, o que é importante eu estar lembrando aí? Que são células separadas. Importante, ó, possui espaço entre as células, então as células são separadas. Tem vasos sanguíneos, isso tudo eu pus na tabela, tá? Ele tem vasos sanguíneos, então ele é vascularizado com vasos sanguíneos. Agora que saiu fora, né? Porque eu aumentei. Então, possui espaços, células separadas, vascularizado, com muitos vasos sanguíneos. E o preenchimento pode ser com fibras de colágeno, elástica, depende do tecido, tá? Ou pode ser com cálcio, igual o osso, para ficar duro, ou pode ser com água, igual o sangue, para ficar líquido, certo? Então, mas tem substância intercelular. Qual a função? Aí eu pus também na tabela, né? Sustentar, fazer transporte, proteger. Então, tem várias funções aí, pode associar lá com a tabelinha também. E aqui tá falando que, em geral, se eu não for especificar, ele vai unir e separar os órgãos. É um tecido de preenchimento, às vezes, tá? Que ele tá entre os órgãos ali, unindo ou separando os órgãos, tá certo? Então, tecido conjuntivo, por isso que eu fiz a tabelinha. Aí você já compara as principais diferenças com o epitelial. O epitelial é célula junto, conjuntivo separado. O epitelial não tem vasos sanguíneos, o conjuntivo tem. O epitelial não tem substância intercelular, o conjuntivo tem. Tá? Então, as principais diferenças. O epitelial serve para revestir e formar as glândulas, e o conjuntivo depende, pode transportar, no caso do sangue, pode sustentar, no caso do osso, pode preencher espaços, varia bastante, tá? O tecido conjuntivo, gente, na apostila eles vão explicar, então, tem um tecido conjuntivo que é chamado de tecido conjuntivo propriamente dito, porque ele não tem um nome específico. Então, para não chamar só de tecido conjuntivo, eles chamam de tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Esse, sim, é principalmente de preenchimento. Na derme, que é a segunda camada da pele, a gente tem bastante tecido conjuntivo propriamente dito, que está preenchendo aí o espaço, e aí tem bastante fibras de colágeno, por isso que a pele fica bem esticadinha, e à medida que a gente vai envelhecendo, vai diminuindo essas fibras, por isso que vai enrugando. Tem uma substância chamada ácido hialurônico, que também ajuda a pele a ficar esticadinha, que à medida do que vai envelhecendo também vai diminuindo, tá? Então, tem o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido adiposo, que é a gordura, o tecido cartilaginoso, que é a cartilagem do nariz, da orelha, que eu falei, tecido ósseo, que forma o osso, e o tecido hematopoético, gente, é que fica no meio do osso, a medula óssea vermelha, que é muito importante porque ela produz células sanguíneas. Então, aí vai entrar o tecido sanguíneo também, como tecido conjuntivo, tá? Então, a gente vai estudar um por um. Mas só que eu tenho que lembrar no geral, células separadas, vasculares, com muita substância intercelular, tá? Esse aqui, ó, é o tecido conjuntivo propriamente dito. Pode ser considerado a derme, embaixo da epiderme. Tem várias células, tá? De formas diferentes e de funções diferentes. Tá vendo, ó? Célula chamada macrófago, célula chamada linfócito, célula chamada adipócito, fibroblasto, mastócito. Então, as células são separadas, ó. E aqui, em amarelinho, são as fibras. Fibras de colágeno, tá? A gente tem as fibras elásticas, que dão uma certa resistência aí no tecido, tá? Aí, gente, eu particularmente não gosto muito de ficar fazendo vocês decorar, não sei se vocês já perceberam isso, mas tem exercício que vai até cobrar isso. Qual é a célula e a função dela? Então, por exemplo, ó, macrófago e linfócito, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas são células comuns que também tem no sangue e faz a defesa. Então, se a gente corta a pele entre a bactéria e resíduos, essas células aqui imediatamente vão fazer a defesa.
O macrófago, ele faz a defesa como? Não sei se vocês lembram, tá lá o macrófago aqui, por exemplo, o núcleo da célula, a bactéria tá aqui, ele vai englobar a bactéria e vai destruir essa bactéria num processo chamado fagocitose, mas ele faz a defesa. E o linfócito, ele também faz a defesa, só que como? Tá lá a bactéria, ele produz uma proteína que se liga na bactéria e destrói a bactéria, que no caso é o anticorpo. O linfócito, ele produz anticorpos. Mas os dois aqui, ó, essas duas células, elas fazem a defesa, ou por fagocitose ou produzindo anticorpos, tá? O fibroblasto, ó, ele já te dá o nome, já te dá uma dica, ele produz fibras. Essas fibras elásticas, essas fibras de colágeno, é o fibroblasto que produz, que é para dar resistência aí no tecido, tá? Então, ó, o macrófago que eu falei faz fagocitose para defender, o linfócito produz anticorpo que não tá aqui. O mastócito, ele produz uma substância que chama heparina. Para quê? Para não deixar ter coagulação no tecido. Senão o sangue poderia coagular nos próprios vasos sanguíneos. Então o mastócito tem que produzir essa proteína para o sangue fluir bem, porque já que ele é vascularizado, né? Tem vasos sanguíneos, capilares fininhos, o sangue tem que fluir bem para nutrir o tecido, tá? E aqui está falando do plasmócito, né? Aqui o plasmócito é a mesma coisa que o linfócito, tá? Não, é diferente, mas ele também produz anticorpos, faz a defesa. Junto com o linfócito, ele produz anticorpo, tá? Então, tem um exercício que ele coloca todos os nomes das células assim. Então, coloca lá, linfócito, macrófago, o adipócito armazena gordura, tá? É esse aqui. Aí ele põe todos os nomes das células e a função, para você entre parênteses, associar. Então, se esse aqui é o 1, esse aqui então é um macrófago, faz fagocitose, 1. Esse aqui é o adipócito, reserva lipídio, 2. Então, você vai associando a célula com a função. Então, o que eu indicaria aqui? Você tentar associar no tecido conjuntivo propriamente dito, qual é a célula, o nome da célula é a função dela, tá? Mais importante. Eu posso dar um desenho no exercício, citar todos os nomes para você não ficar decorando e você associar a função, aí lembrar a função, tá? Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, um exemplo é da derme. Contém várias células diferentes, células todas separadas com diferentes funções, ok? Aqui, ó, só para a gente associar então, ó, a pele. A epiderme tá aqui. Então, eu não posso esquecer, gente, a pele é um órgão, porque ela é um conjunto de tecidos. A epiderme é tecido epitelial, tá? Que é tecido com células juntas, essa primeira camada aqui. A derme é tecido conjuntivo, células separadas, tá? Aí, ó, eu ainda vou ter aqui sangue, eu vou ter tecido conjuntivo sanguíneo, eu vou ter nervinhos, estímulos nervosos, tecido nervoso. Então, a pele é um conjunto de órgãos. A epiderme, ela tem a função exatamente de revestir, proteger, tá? Até as células aqui mais da superfície, ó, elas produzem queratina, que é uma proteína que impermeabiliza para a gente não desidratar facilmente, né? Lembra quando a gente estudou? Começa nos répteis. Répteis, aves e mamíferos têm queratina, que é impermeabilizante. E tem melanócitos que produzem melanina. No caso de tomar sol, a gente fica mais escurinho, mais moreninho, porque é uma defesa. Quanto mais radiação a gente tomar, mais melanina a pele vai produzir para filtrar os raios ultravioletas. Então, tem essa proteção aqui também, tá? Aí, aqui tem a lâmina basal, porque aí não tem vasos sanguíneos, são os vasos sanguíneos da derme que nutrem a epiderme. E aqui tá a epiderme. Aqui na epiderme, ela tá mostrando um pelo. O pelo dá na epiderme e sai lá, na derme, desculpa, ele tá na derme e sai na epiderme. Na base do pelo, ó, tem uma glândula exócrina, que é a glândula sebácea. Ela produz um olhinho, um sebinho e vai jogar aqui em cima, numa cavidade ou fora do corpo, lembra? Por isso que é exócrina, para lubrificar a pele e os pelos. Então, aqui é a glândula sebácea. Tem também a glândula sudorípara. Essa figura não está mostrando, mas a glândula sudorípara também forma uma bolsinha assim, aí ela forma um ducto, e aí ela produz suor e vai jogar lá na epiderme. Para quê? Conforme vai suando, o suor vai evaporando e vai retirando o calor da pele,
tá? Aqui é o pelo, mostrando que tem músculo, ó, tecido muscular para quê? Para arrepiar e o pelo deitar. Então, arrepia, então o que vai acontecer? É o músculo que controla isso, e é importante o pelo para proteger, para manter a temperatura do corpo, tá? Então, a derme tem tudo isso, fora essas células que a gente viu agora. Então, tem lá o mastócito, o macrófago, o fibroblasto, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, está na derme, ok? Importante aí você associar também que a derme também tem tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui embaixo, ó, fica a hipoderme. Aqui nessa figura nem tem, mas não faz parte da pele, por isso, né? Então, aqui ficaria a hipoderme. O que é a hipoderme? É tecido conjuntivo adiposo, gordura. Fica logo abaixo da pele, então, aqui. Como tá grudadinha na pele, às vezes eles já trazem junto aí a hipoderme, tá? Deixa eu só limpar aqui, porque senão passa para o outro slide. A derme, então, ó, ela fica abaixo da epiderme, apresenta muitos vasos sanguíneos e nervos, e muitas glândulas, tipo glândula sebácea, glândula sudorípara, né? Tem os músculos, tem sangue. E embaixo da epiderme, então, da derme, ele tá falando que aparece a hipoderme, que é a gordura, que serve tanto como isolante térmico, como reserva de energia. Então, o urso polar, por exemplo, ele tem muita gordura logo abaixo da pele, que é a reserva de energia. Na época do frio, ele hiberna e vive com essa energia, né? E no nosso caso também ajuda a não perder tanto calor, porque ele isola, né, a pele os músculos, a parte interna da parte externa, que tá frio, e evita a perda de calor, tá? O tecido conjuntivo, gente, ele pode ser chamado de frouxo. O que é isso? É um tecido que ele tem menos fibras. E tem um tecido que é chamado tecido conjuntivo denso, que ele tem muito mais fibra, então ele é mais resistente, tá? No caso da derme, é tecido conjuntivo frouxo, porque a gente apalpa assim, é fofinho, não é? Porque ele vai preencher e unir os espaços entre a pele e os órgãos, tá? Então é um tecido de preenchimento que eu falei, tá? Ele tem as fibras, ó, vou voltar um pouquinho aqui, tá vendo? São fibras elásticas e fibras de colágeno, essas mais fininhas de colágeno e as mais grossinhas amarelas de elástico, elásticas. Mas elas não vão preencher totalmente, por isso que ele fica mais frouxo. A gente diz frouxo porque ele vai ficar mais flexível, tá bom? E aí, de acordo então com essas quantidades de fibras, ou ele é frouxo ou ele é denso. Se ele for frouxo, é porque ele tem menos fibras, principalmente fibras de colágeno, que é uma proteína. E se ele for denso, é porque ele tem mais fibras de proteína, mais fibras de colágeno, tá? Numa foto no microscópio, como que eu veria, ó? Aqui você tem, então, à esquerda, o tecido conjuntivo frouxo. Tá vendo? Tem fibras, mas elas se espalham irregularmente no tecido. Enquanto que o tecido conjuntivo denso, ele tem muito mais fibras e elas meio que se alinham uma do ladinho da outra para dar mais resistência, tá? Um exemplo de tecido conjuntivo denso pode ser os nossos tendões. Igual a gente tem o tendão de Aquiles aqui no calcanhar, que é famoso, ele tem que ser bastante rígido. Então, ele é rico em fibras de colágeno e tem essa estrutura aí de tecido conjuntivo denso, para ser mais resistente, tá? Então, se tiver lá um exercício, cite diferenças entre o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso. O frouxo tem menos fibras, porque ele é mais flexível, não é tão resistente, enquanto o denso tem muita fibra, principalmente a de colágeno, tá? Então, o tecido conjuntivo denso, ó, aí, aqui, gente, já vai aparecer um pouquinho mais de nome, né? Então, o denso, igual eu falei do tendão, que é esse aqui, ó, as fibras são muitas e organizadas, uma do lado da outra de maneira paralela. Então, eles chamam de tecido conjuntivo denso modelado, porque as fibras estão organizadinhas. Tem um tipo de tecido denso também que tem muitas fibras, mas ele não é modelado, ele é meio fibroso, tá vendo? Ó? Tem muita fibra, mas elas não se dispõem de maneira paralela um do lado do outro. É meio desorganizada essas fibras, tá? Então, aqui, um exemplo de tecido conjuntivo denso modelado é o tendão.
As fibras são bem organizadas para dar maior resistência. Enquanto que o tecido denso não modelado, eu tenho aí a derme, porque as fibras são irregulares, as cartilagens, tá? Que também tem aí uma fibra em grande quantidade, mas não tão organizadinha, tá? Ó o modelado. Então, ele fica com as fibras de colágeno muito pertinhos, muito organizadas umas das outras, por isso que ele dá uma maior resistência, tá? Aqui, então, tá mostrando o tendão. Tá? O que é um tendão, gente? Eu não sei se eu coloquei um slide mais na frente, mas é importante aí para a gente estar associando. No nosso corpo, a gente tem duas estruturas, anota aí, tá? Se for um cantinho da apostila. O tendão, então, ele é tecido conjuntivo denso, porque tem muitas fibras, modelado, porque essas fibras são bem organizadas. E qual a sua função? A função de um tendão é unir o músculo ao osso. Por isso que ele tem que ser tão forte. O músculo vai contrair, vai puxar o osso, ó, que é uma articulação, vai puxar o osso para dar movimento. Então, se o tendão for fraco, ele vai arrebentar. E tem acidentes que as pessoas rompem o tendão, não sei se vocês já viram isso. E tem que mobilizar, às vezes fica meses, quase anos, sem poder jogar futebol, sem fazer atividade intensa. Por quê? Porque o tendão é difícil de regenerar, demora. Até essas fibras serem formadas, se organizarem, modelar de novo certinho, às vezes nem volta como era antes, nem fica igual, tá? Então, o tendão, ele tem a função de unir o músculo ao osso, por isso que tem que ser todo modeladinho para dar uma resistência bem grande, tá? E a gente tem também, só para associar, além dos tendões, a gente tem os ligamentos. Os ligamentos também têm que ser resistentes, tá? E de tecido conjuntivo também, denso, modelado. E a função é diferente. O que que um ligamento faz? Ele une osso a osso. Ele vai unir os ossos. Então, ó, aqui tem um músculo, o osso. Aqui é um tendão. O tendão une músculo a osso. E aqui tem um ligamento. O ligamento une osso a osso. Tem pessoas também que rompem ligamento, é o mesmo caso, tá? No joelho, gente, tem muito ligamento, por isso que é muito comum ter problemas com o joelho, né? Torce, rompe ligamento, aí tem que imobilizar, tem que fazer repouso para ver se esse ligamento consegue reconstruir. Tem casos até que tem que fazer cirurgia. Tá? Então, aqui eu dou a dica de vocês lembrarem, enfatizarem a diferença de tendão e ligamento. Ambos são tecido conjuntivo, tá? Denso, modelado, mas a função é diferente. O tendão une o músculo ao osso e o ligamento une osso a osso, ok? Lembra, gente, que eu mando os slides, se for preciso, se quiserem, mas os slides não têm essas anotações, só na gravação. E a gravação fica disponível, então, lá no portal do Liceu, tá bom? Aí, tecido conjuntivo também. Então, a gente tem o tecido conjuntivo, ó, só para associar. Tecido conjuntivo propriamente dito, né? O tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser frouxo ou denso. O frouxo que tem poucas fibras, o denso que tem muitas. E o denso pode ser modelado, desculpa, o tecido conjuntivo denso pode ser modelado e não modelado, que depende da organização dessas fibras. No modelado, elas são bem organizadinhas, tá? Fora o tecido conjuntivo propriamente dito, outro tecido conjuntivo é o tecido adiposo, que são as células de gordura, tá? O que essas células de gordura vão fazer? Armazenar gordura, armazenar lipídio. Para quê? Para reserva de energia e também manter a temperatura do corpo. Então, as duas funções, ó, ele serve como reserva e também ajuda a manter a temperatura. Às vezes você vai achar até que ajuda a modelar o corpo, tá? Parece que não, gente, mas imagina um corpo sem gordurinha nenhuma. Já viram uma pessoa, nossa, sem nada de gordura, muito magra, começa a aparecer até os ossinhos, né? Então, para modelar o corpo,
tá? E como é que essas células do tecido adiposo funcionam? Elas são separadas, tá? Só que à medida que elas vão acumulando lipídios, elas vão ficando gordona. Elas vão aumentando o volume. Por isso que às vezes dá a impressão que não está em espaço, mas tem sim, tá? Então elas vão armazenar lipídios, gordura. Então eu como, eu consigo lipídios no alimento e eu preciso de alguns lipídios, porque tem lipídio para formar membrana, tem lipídio para formar hormônio sexual, então eu preciso. O problema é que tem muitos lipídios que acumulam nos vasos sanguíneos, tá? Então aí que tem riscos, né? Tem lipídios que são prejudiciais. Mas de qualquer forma, se eu comer em excesso, eu não gastar toda a energia, essa energia vira gordura e ela vai ser armazenada. Vai ser armazenada no tecido adiposo, que é aquele que fica logo abaixo da pele, na hipoderme, tá? E detalhe, ó, vamos só um exemplo hipotético. Aí a gente já termina essa aula aqui, ó. Um exemplo hipotético. Eu tenho hoje, é só hipotético mesmo, porque não é só isso não, viu? Eu tenho 1000 células de gordura, tá? 1000 células de gordura, só um exemplo. E eu tô com 70 quilos, com essas 1000 células de gordura. Aí eu engordei. De 70 quilos, eu passei para 100 quilos. Aí eu vou pensar, bom, se eu aumentei, aumentou o número de células? Não. Com 100 quilos, eu continuo com as mesmas 1000 células. Então, como é que funciona isso, Ana? Funciona assim, ó. Não aumenta o número de células, aumenta o volume das células. Somente em casos de obesidade mórbida mesmo, que a pessoa, não sei se vocês já viram na televisão, nem anda, né? Fica ruim, né? Aí pode aumentar o número de células, caso contrário, não. Aumenta o volume. Por isso que dá aquele efeito que eles falam de efeito sanfona, já ouviram falar? Engorda, emagrece, porque é isso. A célula reserva e diminui, reserva e diminui, reserva e diminui. Então dá o efeito sanfona. Só um minutinho, gente. Certo, então não muda o número de células, muda o volume das células. Então lembra que o tecido adiposo, ele parece às vezes estar com a célula muito juntinha, porque a célula vai estar cheia de gordura. E a célula chama adipócito, tá? Não vou ficar cobrando o número de célula, como eu falei, lá tem o mastócito, o fibroblasto, né? Aqui a célula de gordura é formada então pelo adipócito, certo? Deixa eu ver aqui. Aí a função do tecido adiposo, então, ó, ele vai depositar, armazenar energia para o corpo, ele modela, tá vendo que eu falei? Evita choques mecânicos, gente. A gente dá uma batidinha onde está mais gordinho, amortece, ajuda um pouquinho, né? Tá vendo? Por isso que tem um pouquinho de gordurinha na planta dos pés, na palma da mão, para dar uma amortecida. Contribui como isolante térmico, evita a perda de calor e preenche espaços, auxiliando até outros tecidos aí, né, a manter os órgãos na posição, certo? Então, essa seria a função do tecido adiposo. Tem uns minutinhos aí, mas eu vou parar por aqui, tá? Então, eu quero que vocês foquem depois nas tarefas no tecido epitelial por enquanto, tá bom, gente? Daqui a pouquinho, então, tem um intervalinho agora, a gente faz um intervalinho e daqui a pouco a gente se fala, então, ok? Eu não sei se vai ser aula normal, talvez eu libere uma trilha, porque eu ia liberar, mas falaram que o portal hoje não tá muito legal, ele tá meio travando. Eu vou dar uma olhadinha lá, se tiver tudo ok, eu libero uma trilha, que aí já fica uma nota já para o terceiro bimestre, tá? A gente vai terminando um conteúdo, igual eu terminei epitelial, eu libero uma trilha, aí a gente termina conjuntiva e a gente vai levando assim, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente se fala. Se não tiver nenhuma dúvida, se tiver também pode perguntar aqui ou no grupo, não sei, tá? Tudo certo? Então, tranquilo? Tranquilo. Então tá bom, gente. Então daqui a pouco a gente se fala, tá? Vamos fazer um intervalinho aí, comer alguma coisa. Até mais. Tchau.